Aue discipuli et discipulae, sejam bem-vindos a mais uma lição de latim. Esta é a Lectio Duodewiginte, ou a lição número 18. Nós vamos voltar a ver a flexão verbal, neste caso, a conjugação do futuro perfeito do indicativo, e com isso nós vamos fechar o rol das conjugações do indicativo. Vamos lá? Exatamente, a voz ativa, o modo é o tempo é o modo indicativo, desculpe, o modo indicativo, e o tempo nós vamos fechar aqui, portanto, todos os tempos do modo indicativo, fechando com o futuro perfeito. Primeira, segunda e terceira pessoa, singular e plural. No caso, a primeira, a quarta, a segunda, a terceira e a quarta conjugações. Todos aqui relembrando que esses são os verbos dos tipos regulares. Então, vamos lá. Experiências pessoais, você já conhece, não temos nada a acrescentar. No caso dos tempos do indicativo, nós temos exatamente as desinências que estão aqui destacados em azul. Essas são as desinências que nós vamos utilizar. Nesse caso, hoje, só quero destacar que a desinência da primeira pessoa, no futuro perfeito, que pode ser o ou m, nesse caso será a desinência o, certo? Então, vamos lá conhecer o nosso primeiro verbo. Conjugação, nós temos aqui exatamente os verbos terminados em arre, e nós temos o verbo amo, amas, amarre, amavi, amatun, o verbo amar. O futuro do perfeito se conjuga assim: amauerro, amaueris, amauerit, amauerimos, amaurites, amauerinte. Bem, traduzido em português, primeira pessoa, teremos aí terei amado, certo? Terei amado. Só quero chamar a atenção para a desinência em u como próprio da conjugação do futuro perfeito do indicativo. Nesse caso, lembrando que o u ele está aqui presente, no caso, na enunciação do verbo, certo? Como nós já tínhamos destacado. Se observarmos aqui, o que nós temos? Só para relembrar, uma coisa que vocês já sabem, nós temos aqui do lado de cá a letra A, que é parte do radical da palavra. O U é a desinência dos perfeitos, portanto, nós vimos que isso aconteceu, por exemplo, lá no perfeito, lá no mais que perfeito e aqui também no futuro perfeito. Daí a importância da enunciação do verbo. E a seguir, o I é a desinência pessoal do perfeito, do tempo perfeito, certo? Então, vamos lá para a segunda conjugação. A segunda conjugação são os verbos, no caso, terminado em R, com o R longo, só para relembrar. E aí nós temos o caso do verbo moneo, mones, monere, monui, monitun, exortar. E aí nós temos aqui a conjugação do futuro perfeito do indicativo, moneuerro, moneueris, moneuerit, moneuerimus, moneueritis, moneuerinte. Bom, só relembrando a mesma coisa, nós temos aqui a desinência própria do perfeito, enunciada no verbo, e a seguir a desinência pessoal, certo? Então, também na segunda conjugação temos a presença da desinência própria do perfeito, a desinência u. Vamos lá, terceira conjugação. Bom, terceira conjugação, já sabemos, no caso são os verbos terminados em R, no caso os R's que são breves, se divide em dois tipos, o primeiro tipo e o segundo, que é chamado também misto, e como nós temos denominado nessa disciplina, por enquanto, no caso apresenta aí o primeiro tipo, o verbo lego, legis, legere, legi e lectum, significa ler. Observe que a enunciação do perfeito, leg, não temos aí nenhuma desinência u,
Isso já se configurou anteriormente, no caso, quando nós conjugamos o perfeito e também o mais que perfeito. Então, vamos ver aqui a conjugação do futuro perfeito. Bom, já observamos que todos os perfeitos, seja aí o perfeito, o mais que perfeito e o futuro perfeito, seguem uma mesma tendência, certo? Então temos aqui legerro, legeres, legerit, legerimus, legerites, legerint. Significa exatamente, primeira pessoa, terei lido, certo? Vamos lá. A terceira conjugação mista também pertence aqui ao grupo dos terceira conjugação, portanto, temos o verbo facio, facis, facere, fec, factum, significa fazer. Então, fec, observe que na terceira conjugação mista já há uma alteração no radical da terceira conjugação. Já tínhamos observado isso na enunciação do perfeito e também na conjugação do perfeito, quando fizemos a conjugação do perfeito, e também aí no caso do mais que perfeito. Então não temos absolutamente nenhuma novidade nesse sentido, né? Então a conjugação do futuro perfeito do indicativo ficará assim: fecero, feceres, fecerit, fecerimus, fecerites, fecerint. Ou seja, isso significará terei feito, certo? Terei feito. Vamos lá. A quarta conjugação, e aí finalizando as conjugações, os verbos terminados em ire, é o caso de esquio, esquis, esquire, esquivi, esquitum, significa saber. Então temos aqui a enunciação do perfeito. Vamos ver como fica a conjugação do futuro perfeito. Isquiero, isquieres, isquierite, isquierimus, isquierites, isquierinte. Bom, isto significa terei sabido, certo? Terei sabido. Vamos lá? E como habitualmente temos feito nessa disciplina, vamos apresentar um quadro comparativo das 4 conjugações. Temos aqui o verbo amauero, primeira conjugação, amaueres, amauerite, amauerimus, amauerites, amauerinte. E a segunda conjugação, moneuero, moneueris, moneuerite, moneuerimus, moneuerites, moneuerinte. Bom, eu chamo a atenção para a desinência u, como dissemos anteriormente, própria dos perfeitos, certo? Vem enunciado no verbo, quando nós enunciamos o verbo, só relembrando, colocamos o que lá? Primeira pessoa do singular, no presente do indicativo, segunda pessoa do singular, no presente do indicativo, colocamos em seguida o infinitivo e depois a primeira pessoa do perfeito. Ao enunciar a primeira pessoa do perfeito, a primeira e a segunda conjugação vem acompanhada de uma desinência u, própria no caso de todos os perfeitos, ali no perfeito, no mais que perfeito e também aqui no futuro perfeito, certo? Bom, vamos ver que a terceira conjugação e a quarta tem uma ligeira diferença. A terceira conjugação, legero, legeris, legerit, legerimus, legerites, legerinte. A mista, temos fecero, feceres, fecerit, fecerimus, fecerites, fecerinti. E a quarta, isquiero, isquieres, isquierite, isquierimus, isquierites, isquierinti. Bom, aqui nós não temos a desinência u, mas ao enunciarmos o verbo e colocarmos ali a primeira pessoa do perfeito, certo? Nós percebemos que há uma mudança, por exemplo, no radical, sobretudo aqui da terceira mista, há uma mudança no radical e que vai se configurar em todos os perfeitos. No caso, lá no perfeito propriamente dito, no mais que perfeito e também aqui no futuro perfeito. Bom, e aí nós vamos substituir o verbo amo, amare, pelo verbo do, dare, o verbo moneo pelo verbo deleo, como habitualmente temos sempre feito, o verbo lego por dico, facio por capio, isquio por venio. Vamos lá? Bom, temos aqui então a substituição de cada um dos verbos.
Lembrando que o verbo dare sempre perde a desinência u, e nós já dissemos isso está enunciado no perfeito, por exemplo, o perfeito dead está aqui enunciado, informa, obviamente, que não há, então, aí a desinência u, e sim que há uma mudança no radical que passa a ser dead. Vamos lá, a primeira conjugação, dederro, dederis, dederit, dederimus, dederitis, dederint. Segunda conjugação, deleuerro, deleueris, deleuerit, deleuerimus, deleueritis, deleuerint. Terceira conjugação, observe a enunciação do verbo aqui, dico. O perfeito, a primeira pessoa do perfeito do indicativo se faz em dixi. I é a desinência própria do perfeito, certo? Da primeira pessoa do perfeito, está aqui. E o dix é exatamente... risquei tudo mal aqui. E o dix é exatamente o radical próprio de todos os perfeitos. Então, vai se repetir aqui também no futuro perfeito, como aconteceu no mais que perfeito e no perfeito. Então, temos aqui dixero, dixeris, dixerit, dixerimus, dixerintes, dixerinte. O mesmo acontece com o verbo a seguir, o capio. Faz o perfeito em cap. Então, o futuro perfeito teremos quepero, queperis, queperite, queperimus, queperitis, queperinte. E o caso do verbo venio, faz ali o perfeito em veni. Portanto, temos aqui, então, o futuro perfeito, venerro, veneris, venerite, venerimus, venerites, venerinte. Acho que li corretamente. Venerro, não sei se pulei algum aí. Vou ler outra vez. Venerro, veneris, venerite, venerimus, veneritis, venerinte. Então, vamos lá. Mais um fator de comparação. Quero apresentar para vocês o verbo soon, lá no caso, no futuro imperfeito. Já apresentei, foi a primeira lição dos verbos, eu apresentei todos os tempos do verbo soon, certo? E no caso, o futuro imperfeito se dizia assim: erro, eris, erit, erimus, eritis e erunt. Observe este radical do verbo sum, né? Esse radical do verbo sum. Nós vamos ter ele todo repetido. Vamos pegar aqui o mais próximo, o quarto. Repetido aqui, com poucas diferenças, certo? O que acontece? Com poucas diferenças. Uma diferença que nós podemos destacar é exatamente aqui, na terceira pessoa do plural, certo? De resto, é tudo igual. Então, isso vai acontecer, por exemplo, aqui na quarta conjugação, o que nós temos antes? Primeiro, o radical do verbo, certo? A seguir, nós temos o radical do verbo sum no futuro imperfeito, certo? E por último, teremos as desinências pessoais. Com isso, teremos formado o tempo do futuro perfeito. Na primeira, na segunda, na terceira e quarta conjugação. Acontece a mesma coisa. Vamos colocar aqui esse aqui como exemplo. Eu não sou muito bom de riscar, não. Vamos pegar o dix, dixero, também como exemplo. O que é que nós temos? Só repetindo aqui, temos o dix, o radical, depois temos o radical do verbo sum no futuro imperfeito e, por último, a desinência pessoal, mesma coisa em cap, que no caso, quepero. Bom, e aí, na segunda conjugação, só para dar mais esse exemplo aqui, nós vamos ter exatamente aqui, no caso, o radical próprio do perfeito, deleu, é o radical do perfeito, lembrando que o U é uma desinência própria, no caso aqui, dos perfeitos, portanto, faz parte do radical do perfeito, e a sequência temos o radical do verbo sum. Bom, gente, eu dou isso aqui só como fenômeno de curiosidade, não tem que se preocupar com isso, é só como um fator de curiosidade para ver como é feita a composição do verbo. Mas isso aqui, obviamente, não passa a ser exigido
E nem você vai ficar pensando toda vez que você observar o verbo. Não, é um conhecimento apenas que eu quero que você tenha em relação ao verbo. Observe que no caso, quando nós enunciamos o verbo soon, esse, o perfeito se faz em fui. Então, nós temos aqui o mais que perfeito, por exemplo, como exemplo, mostrando como é feito, mais que perfeito, não, desculpe, o futuro perfeito, como é feito lá no verbo soon, exatamente o verbo que nós apresentamos aqui, o verbo soon, como é feito o mais que perfeito, exatamente colocando o radical dos perfeitos, certo? O radical dos perfeitos, a seguir exatamente um radical do futuro imperfeito. E a sequência, deixa eu colocar aqui esse risquinho aqui, e na sequência, no caso, temos as desinências pessoais. Então, sobrando aqui do lado de cá, desinências pessoais. No meio, nós temos o radical do futuro imperfeito. E no começo, nós temos o radical, no caso, do perfeito. Radical do perfeito, do verbo soon. Lembrando que ele é enunciado, a primeira pessoa do perfeito é fui, certo? Ou seja, I é a desinência pessoal da primeira pessoa, lembram? E FU, o FU, é exatamente o radical dos perfeitos. E só para fechar essa explicação, mostrando que esse U da terceira pessoa do plural, ele também se modifica aqui no verbo sum, certo? Para I, mostrando uma tendência própria de todas as terceiras pessoas do plural feita em R. Vamos lá? E vamos fazer aí uma ligeira incursão, ou seja, comentários bastante concisos sobre a passagem do futuro perfeito latino para o português, né? Ou seja, do latim ao português. Quais as transformações que o futuro perfeito sofreu ao passar para o português? A primeira e mais importante delas, que vale aí destacar, é que o futuro perfeito do indicativo, este que acabamos de ver, ele fundiu-se com o subjuntivo, nós não estudamos ainda os subjuntivos, certo? Ele fundiu-se com o subjuntivo e formou o futuro do subjuntivo em português. Isto equivale a dizer para vocês que o futuro perfeito do indicativo, ele não chega ao português como futuro perfeito do indicativo. Ele passa por uma alteração de modo, ou seja, o futuro perfeito do indicativo, ele deixa de ser indicativo e torna-se subjuntivo em português, certo? Bom, já vimos que as alterações elas acontecem de diversas formas. Ela pode ser exatamente uma alteração fonética, vamos ver que esses verbos também sofreram alterações fonéticas, certo? Pode ser uma alteração no sentido semântico, ou seja, de significado, existem formas diferentes, pode ser que uma palavra passe por alterações. Um exemplo de alteração fonética é a palavra floresta, que no passado significava forasteiro, de fora, né? E na passagem para o português passa por uma alteração fonética, no caso adquirindo aí um L por analogia de flores, no caso floresta se torna floresta e ganha um novo significado, né? Mas o floresta vem exatamente de sílua floresta, ou seja, a selva fora da cidade, o bosque fora da cidade, né? Então, as alterações elas podem acontecer no nível fonético, no nível semântico, também no nível sintático, ou seja, uma palavra pode sofrer alterações na sua posição sintática dentro da frase e assim por diante. Nós vimos, por exemplo, que o verbo passa por essa alteração do latim para o português. Ele deixa de ser
pospositivo, lá no começo nós falamos sobre aquela posição da língua latina de ser SOV, ou seja, sujeito, objeto e verbo, e passa a ser SVO, sujeito, verbo, objeto. É assim que fica em português. Isso é uma alteração de nível sintático. Mais alterações, para nós não ficarmos em divagações aí, o futuro do subjuntivo, vale destacar, o futuro do subjuntivo, que chega em português, só existe em português, espanhol, romeno e também nos dialetos italianos. É bom destacar, não é no italiano, é nos dialetos italianos, certo? Bom, e aí nós vamos ver pelo menos como nós tínhamos só destacado o português e o espanhol e as línguas mais próximas aí do nosso conhecimento, que é o francês e o italiano, nós vamos observar no português e no espanhol, certo? Bom, outro comentário que vale destacar é que houve uma queda no grupo átono, no futuro perfeito. Isso nós já tínhamos visto, é generalizado a queda de grupo átono em todas as palavras, inclusive aqui nos verbos, né? Bom, e outra coisa que vale destacar, que nós vamos ver já como é que isso acontece, o T da segunda pessoa do plural sonorizou-se em D em português. Às vezes as pessoas não conseguem perceber por que tem um D na segunda pessoa do plural, né? Hoje vocês vão entender, por exemplo, na observância, né? Desculpe, no caso do verbo amauero, em latim clássico. No latim vulgar, nós teremos uma queda, como nós havíamos destacado aqui, do grupo UE, grupo átono. Então, esse grupo UE desaparece, ou seja, ele deixa de ser pronunciado. Ele é um grupo átono, ou seja, tem uma entonação mais fraca e, com isso, a tendência é desaparecer da língua. Então, amauerro passa a ser enunciado, né, ou dito em latim vulgar, amarro. Amaueris, amares. Amauerite, amarite. Amauerimus, amarimus. Amauerites, amarites. Amauerinte, amarinte. Bem, para português, isto chega então a amar, amares, amar, amarmos, amardes, amarem. Bom, primeiro vamos destacar, esse português aqui não é futuro perfeito do indicativo. Isso aqui é futuro do subjuntivo. Então, há uma alteração aí também de significado, tá? Em nível semântico. Significam coisas diferentes. Amauero vai significar exatamente terei amado, certo? Terei amado. Já amar, no subjuntivo, significa amar mesmo, né? Daí já está muito claro para nós, já está em português, né? Bom, no caso subjuntivo, fica mais claro, que talvez a pessoa, professor, significa amar. Lembre-se que o subjuntivo, nós colocamos lá o se no começo. Se eu amar, por exemplo. Aí sim, está mais claro para nós, né? Então, observe a diferença. Amauero é terei amado e amar é se eu amar, que é o subjuntivo, certo? Bom, como é que isso fica em português? Tá, sim, vamos só ler aqui e observar algumas diferenças. Amar, amares, amar, amarmos, amardes e amarem. Bom, observe que caiu, é uma tendência nos perfeitos, né? Caiu a desinência da primeira pessoa e também a desinência T da terceira pessoa. E uma coisa que se configurou em todos os perfeitos no português é que a primeira e a terceira pessoa passam a ser escritas de forma igual, ou seja, não há uma desinência própria da pessoa, e aí por isso passa-se a ter uma necessidade de colocar quem é o sujeito, porque o sujeito não está implícito mais pelo verbo amar. Se eu amar ou se ele amar, eu preciso colocar ali um pronome, um nome, algo que indica qual das pessoas eu me refiro, né?
Bom, aí sim, na segunda pessoa teremos amares. O que é que nós temos aqui? A alteração do latim vulgar, olha, a alteração do i para e, amares, certo? Amarmos. Depois eu vou mostrar isso com mais clareza. Nós vamos ter aqui, ó, amarmos, mais uma queda de grupo átono, ou seja, o i, que era uma vogal breve, ele cai. E cai também na segunda pessoa. Então vamos já arriscar aqui os dois. Então, amarimos passa a ser amarmos. E amarites passa a ser amardes. Bom, amarites, você tirando esse i breve, nós temos amartes. Amartes passa a ser amardes. Ou seja, além da queda do i, houve uma sonorização do T da segunda pessoa para D em português. Por isso que nós temos amardes. Se vós amardes. E temos por último aqui o amarinte se torna amaren, com a queda do T, obviamente, e a mudança do I para E. Gente, é muito ruim riscar pelo mouse do notebook, porque às vezes eu faço isso, eu acabo riscando em cima da palavra que eu gostaria de destacar. Aí vamos ver como isso fica no espanhol, já que é só o português, o espanhol e o romeno que conservam esse futuro do subjuntivo, né? Ou seja, o futuro perfeito do indicativo ele desaparece nas línguas. Sobrevive no português e no espanhol, alterado para subjuntivo. E no romeno, vale destacar. Então, temos aqui amar, no caso no espanhol teremos amarre, amares, amare. Observe que não há radical, no caso, também no espanhol, na primeira e na terceira pessoa do singular. O que me leva a crer que essa alteração já teria acontecido aqui no latim vulgar, embora eu gostaria de destacar que o material que eu dou como referência, que é a gramática histórica do Ismael de Lima Coutinho, informa-nos que o O, que é próprio aqui da primeira pessoa do singular, ele aparecia aqui no espanhol antigo, certo? No espanhol antigo. Então, ao invés de amaro, amare, desculpe, teríamos aqui amarro, certo? Colocando um O. Esse O ficou um pouquinho feio, né? Vamos apagar ele e vamos tentar colocar um Ozinho ali mais decente. Então, no lugar aqui, amare, tínhamos no espanhol antigo um O. Gente, que difícil desenhar um O. Amarro. Só imaginarmos aqui um amarro, certo? Amarro. E, consequentemente, mais tarde, transforma-se em amarro. Para ele, por analogia da terceira pessoa, né? Que perde aí a desinência da pessoa, no caso a desinência T, ela desaparece em espanhol, e aí teríamos um amare. Esse I transforma-se em e aí, por influência da terceira pessoa do singular, então passa também aqui para a primeira pessoa do singular. Já vimos que foi uma tendência que se notabilizou aí em todos os perfeitos. A desinência da primeira pessoa e da terceira desaparecerem e eles se fazerem da mesma forma, perdendo aí uma característica que indica a pessoa, né? Primeira, segunda e terceira, singular ou plural. Mas vamos lá, mais alterações. Amarimos, observe que o espanhol não perde esse i breve, o português perde, passa para amarmos, mas o espanhol temos amarmos, né? O e permanece, embora não acentuado, já que ali era breve. E o amarites, certo? Ele sobrevive também, o i breve sobrevive também, do latim vulgar, no português não sobrevive, ele cai aqui. Nós não temos, por exemplo, amaredes, e sim amardes. O i caiu, o i breve, mas no espanhol não. No espanhol o que caiu foi o T,
que em português se sonorizou para D, certo? Então, nós temos, por isso, amareis. Amareis. E, por último, a terceira pessoa do plural, amarem. Bom, a referência Coutinho está aqui, gramática histórica. Vai ser a mesma referência do próximo slide. Eu só não vou repetir lá o Coutinho, por isso eu já estou indicando que esta é a referência do comentário que eu vou fazer na sequência. Eu não repeti aqui, só para deixar claro, eu não vou repetir a referência aqui por falta de espaço no slide, certo? Por isso eu já indiquei anteriormente, mas é porque eu quero só complementar as informações. Houve queda no grupo átomo paroxítono, como nós... Grupo átomo paroxítono, deixa claro isso aqui. Ou seja, os paroxítonos que não têm tonicidade, certo? Que normalmente nós estudamos o oxítono, paroxítono e proparoxítono como tônicas, certo? Grupo tônico, ela pode ser oxítono, paroxítono ou proparoxítono. Mas quando o acento ele é oxítono, significa que a paroxítona não é tônica. Ou quando é o acento proparoxítono, significa que o paroxítono não é tônico, é átono, certo? Então, os grupos átonos paroxítonos desapareceram. Então, amauero nós vimos aí que passa a ser amar. Consequentemente, essa não é a única alteração, houve queda aqui do grupo átono paroxítono, e no caso da primeira pessoa, houve também a queda da desinência O, portanto, também de grupo oxítono, não? E aí temos amauero transformado em amar. Vamos ver como é que isso acontece nos outros verbos também, certo? Bom, aí temos aqui queda das vogais breves, da primeira e segunda pessoa do plural. Eu já destaquei isso no verbo anterior, mas vamos só repetir aqui. Então, nós temos aqui, ó, latim, primeira conjugação, o verbo dederro, dederis, dederit, dederimos, dederites e dederinte, certo? Bom, se eu estou falando em queda do grupo átomo paroxítono, bom, deixa eu só mostrar como fica isso em português. Então, vamos observar aqui quais são as alterações que aconteceram. Bom, primeiro, nós temos a queda do grupo átomo paroxítono. Qual é o grupo átomo paroxítono? Exatamente este aqui. Ou seja, nós vamos ter, eu vou só destacar o D, observe que são breves, logo eles são, deixa eu passar o risco aqui, eles são breves, obviamente, então são átonos, certo? Bom, aqui nós temos a queda dessa sílaba paroxítona. Então, dederro, nós teríamos exatamente derro, certo? Mas não é só essa alteração. Nós vimos que houve a queda da desinência pessoal na primeira e também na terceira pessoa. Na terceira pessoa, não só da desinência pessoal, mas também do i, que estava ali no radical. Por isso, nós teremos der na primeira e na terceira pessoa. Alteração do i da segunda pessoa do singular para i, deres. Queda, aí sim, vamos, outra queda. No caso das vogais breves, destacando aqui, ó, vogais breves, elas caem na primeira e na segunda pessoa do plural. Então, por isso, dederimos, teremos, dermos. Obviamente, o U sempre passa U. Isso aconteceu em todos os grupos que nós vimos em português, certo? Todos os mus passaram a mus. E aí, dederites, temos o derdes, com a queda do D e do I e consequente sonorização do grupo do T, certo? Para D. Então, temos aqui derdes e temos deren. Bom, vamos ver que nos outros verbos acontece a mesma coisa. Debeuero, temos exatamente aqui debeuero, debeueres, debeuerite, debeuerimus, debeuerites, debeuerinte. Isso passa português para dever, deveres, dever, devermos, deverdes e deverem. Gente, eu estou falando em português do subjuntivo. Houve alteração, vamos repetir isso. Houve alteração. O futuro perfeito
indicativo latino, ele não sobreviveu como futuro perfeito do indicativo. Em português, ele chegou como conjuntivo. Houve alteração de modo, certo? Consequentemente, há uma alteração semântica aí também, tá? Então, temos aqui o debeoerro, houve uma queda do grupo paroxítono. Então, vamos lá. Primeiro, esse V é a partir do B que transforma-se em V. Já vimos isso, certo? Agora nós vamos ver a queda do grupo átomo paroxítono, ou seja, todo esse grupo de U, certo? Desculpe, não risquei até o fim. Aqui, e E desaparece, certo? A sílaba desaparece. Consequentemente, também temos aqui, olha, a queda das vogais breves, certo? Então, tiramos aqui a queda das vogais breves. Só relembrando que eu disse anteriormente, cai a desinência pessoal da primeira e da terceira pessoa do singular. Então, debero, teríamos aqui, debeuero, desculpe, teríamos aqui debero, que transforma-se em português para dever, ou seja, deber, dever. O I aqui transforma-se em E, ou seja, deveres, dever, devermos, deverdes e deverem. É o mesmo princípio, eu não vou ficar aqui repetindo a mesma coisa, então, certo? Bom, vamos lá ver terceira conjugação. Verbo legero, legeres, legerite, legerimus, legerites e legerinte. Passa a português como ler, certo? O que houve? Vamos lá. Queda do grupo átomo paroxítono. Qual é o grupo átomo paroxítono? Temos exatamente aqui ó, o G, todos esses Gs, com as breves na sequência, certo? Esse G cai. O grupo das vogais breves, como tínhamos destacado, então vamos aqui tirar as breves, elas caem também. Gente, só destacar que o R está aqui, ó. Embora eu risquei, parece que quase risquei em cima, mas ele está ali, ele sobrevive. E, obviamente, a queda lá das desinências pessoais da primeira e da terceira pessoa, como eu tinha destacado. Então, por isso, nós temos aqui, se eu ler, se tu leres, se ele ler, se nós lermos, se vós lerdes, se eles lerem, certo? Então, temos aí a mesma alteração, o mesmo princípio. E, por último, temos aqui o enerro, o eneris, o enerite, o enerimus, o enerites, o enerinte, passa português como vir, certo? Vamos ver aqui. Queda do grupo átono paroxítono. Nós temos a queda exatamente do ne, certo? Átono paroxítono é exatamente este grupo aqui. Então, temos a queda do ne. Quando a gente torna professor, tem que fazer no concurso também uma prova de psicotécnico, né? Para riscar certinho. O I, e faz mesmo essa prova. O I passa o 1000 concurso. Eu nem lembro se faz, já tem tanto tempo que eu fiz o concurso, tem 7 anos. Eu posso estar dando informação falsa aqui, então desconsidere. O grupo I, no caso aqui das vogais breves, desaparece. Aí observe bem, né? Então, mais uma alteração que tínhamos destacado, queda das desinências pessoais, certo? Queda das desinências pessoais. Bom, aí nós temos aqui esse UE se transformado em VI. Como assim, professor? Só para deixar mais claro isso aqui. Bom, o que nós tivemos aqui? Alteração do E para I. Isso é um processo natural. O E transforma-se em I, certo? Bom, e nós já vimos anteriormente que todas as vezes que eu tenho uma vogal pressionando uma semivogal U, essa semivogal, se eu tiver uma vogal, essa semivogal se transforma em consoante. Por isso, o U se transforma em V. Se nós tivéssemos ali na sequência uma consoante pressionando a semivogal U, então ela continuaria sendo vogal, ou se transformaria em vogal ali mesmo, né? Por isso que nós temos aqui o vir, ou seja, o enero teríamos o ver, vir, certo? Então, se eu vir, se tu vires, se ele vir,
se nós virmos, se vós virdes, se eles virem, certo? Com isso, nós finalizamos aqui o comentário. Só quero relembrar que a nossa fonte bibliográfica desses comentários está dado no slide anterior. Vamos lá? E para finalizar esta lição, nós vamos ver como funciona o uso do verbo na frase. Temos trabalhado sempre com o verbo deleu, no caso, a terceira pessoa singular, deleuerit, e a terceira pessoa do plural, deleuerint. Além disso, os substantivos agrícola e siluan, que pertencem à primeira conjugação. Bom, relembrando que o verbo ativo concorda sempre com o sujeito e número, jamais com o objeto, certo? Então vamos lá, temos a frase agrícola siluan deleuerit. Traduzido em português, o agricultor terá destruído o bosque. Observe bem isso aqui. Primeiro, como é que nós vamos traduzir um verbo do futuro perfeito em latim? Se ele é futuro perfeito em latim, como é que eu traduzo para o português? Como futuro perfeito. Bom, mas o português não tem futuro perfeito. Ótimo, mas temos um equivalente, um sentido equivalente do futuro perfeito será terá traduzido. Ele terá traduzido, certo? Bom, por que eu não vou traduzir para o português? Mas professor, o futuro perfeito do indicativo, ele não evoluiu para o português como futuro conjuntivo, futuro subjuntivo? Sim, é verdade. Então, eu não devo traduzir como futuro subjuntivo? Óbvio que não. Por que não? Porque o sentido é outro. Houve não só uma alteração de modo do indicativo para o subjuntivo, houve uma alteração de significado, uma alteração semântica. E ao traduzir de uma língua para outra, eu devo procurar não a sua evolução, não como a palavra evoluiu. Se lá era assim, então eu tenho que procurar como ela evoluiu para cá. Não, não. Como ela significa aqui. Qual é o sentido exato aqui. É por isso que nós, por exemplo, não traduzimos, não vamos ao latim recorrer, por exemplo, a casa escrito como caça, embora caça existia no latim. Existia, mas o sentido era outro, por isso nós utilizamos o termo domus para a casa da cidade e utilizamos o termo vila para a casa de campo. Por quê? Porque estes eram os sentidos que existiam no latim. Então, deleuerit, traduzido em português, será terá destruído. Eu jamais vou colocar aqui, imagine, se o agricultor destruir o bosque. Porque se eu colocar se o agricultor destruir o bosque, eu estou dando o sentido de um subjuntivo. E o texto latino, agrícola, siluan, deleuerit, não tem nada de subjuntivo. Ali é indicativo. Então, eu preciso colocar essa frase em português também no indicativo. O agricultor terá destruído o bosque. Esse é o sentido de futuro perfeito. Ou seja, mesmo quando nós não temos ali um tipo de tempo, um tipo de modo que existe em outra língua, nós traduzimos por um equivalente em português. É o que nós fizemos aqui nessa frase. Então, nós temos aqui nominativo singular, sujeito, acusativo singular, também o objeto está no singular, objeto direto, o bosque. Agrícola, silas deleuerit, observe que o verbo não houve alteração, eu estou repetindo, chovendo no molhado, como se diz o ditado, né? Silas está no plural, certo? Traduzido em português, o agricultor terá destruído os bosques. Observe que está no plural, mas o verbo fica aqui no singular, certo? Nominativo singular, sujeito, acusativo plural, e temos aqui o objeto direto. E agrícola, siluan deleuerint, observe que agora nós temos aqui o deleuerint no plural, certo? Terceira pessoa do plural, como tínhamos destacado. Então, temos aqui os agricultores terão destruído os bosques, certo? Ou seja, concordando o verbo, concordando aqui com o substantivo que está no plural, nominativo plural, acusativo singular, sujeito, no caso, objeto direto. E aí temos aqui agrícolas, siluas, deleuerint. No caso, os agricultores terão destruído o bosque. Mesmo princípio, o verbo concordando com o sujeito, embora também o objeto esteja no plural. Isso não é nenhum problema. Os agricultores
terão destruído os bosques, certo? Então, temos aqui nominativo plural, acusativo plural, sujeito e objeto direto. Mas eu queria chamar a atenção para o agrícola Deleuite. Vocês devem se lembrar de onde vem esse Deleuite. Isso aqui é o perfeito. Lembra dessa frase? Quando nós estudamos o perfeito, é só recorrerem ao perfeito, vão relembrar essa frase. Agrícola Sylvain Deleuite, certo? Ou seja, destruiu, o agricultor destruiu o bosque. Bom, este era a terceira pessoa do singular. Mas a terceira pessoa do plural, né, se fazia em erunt, deleuerunt. Então, ou seja, os agricultores destruíram o bosque. Observe que essa desinência u, quando nós passamos para o mais que perfeito, passa a deleuerante. Vimos isso na última lição do verbo, no caso lá no mais que perfeito, na flexão do mais que perfeito. Houve apenas uma alteração para o a. Por isso é que houve uma assimilação lá da terceira pessoa do plural, deleuerante. Nós observamos isso, houve uma assimilação. Por quê? Porque ela era muito parecida aqui, certo? Então, observe que também aqui o deleuerinte é muito parecido também no perfeito, no futuro perfeito. Ou seja, a única diferença está aí em que o perfeito se faz em u, o mais que perfeito se faz em a e o futuro perfeito se faz em i. Eu estou dando isso apenas como conhecimento agregado, não precisam se preocupar com isso. Mas, obviamente, que todos esses fatores cooperam, por exemplo, para o desaparecimento do futuro perfeito no português, certo? Na passagem do latim para o português, e com consequente alteração para o subjuntivo, né? Porque passa a ter um outro significado. E em alguns casos com assimilação, como nós vimos lá no mais que perfeito, né? E só com consequente sobrevivência lá no tempo do perfeito. Essa foi a aula sobre os verbos. Com isso nós fechamos aqui todos os tempos do indicativo. Do indicativo ativo, só para relembrar.